Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu vim aqui falar de um assunto que no último capítulo que eu estava falando, né, a respeito de que eu ia falar sobre fé, eu relatei Hebreus 11:1, né? Só que lá eu troquei a parte B com a parte A, tá bom? Mas para os que conhecem a palavra de Deus vão entender. Mas hoje eu vou estar falando corretamente, tá bom? Aqui em Hebreus 11:1 relata a palavra de Deus assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isto é tão tremendo, este versículo, que muitas pessoas lêem, mas não compreendem, né? O Senhor, tudo que o Senhor fez, Ele provou para nós, né? O Velho Testamento, Ele deixou escrito como sombra para nós entendermos no Novo Testamento, que é a partir de Mateus, né? E é tão tremendo esta palavra, porque tudo que o Senhor declarou, Ele fez, né? Ele ressuscitou o morto, Ele deu vista ao cego, Ele deu cura, né, aos feridos, Ele libertou os cativos, Ele fez coisas tremendas, Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto, né? Jesus falou que ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. E ele fez. Né? Então, e o Senhor falou: bem-aventurado aqueles que não me viram, porque eles crerão. Somos nós. Glória a Deus por isso. Eu creio. E eu tenho usufruído deste amor de Jesus, né? Eu vou estar falando aqui sobre a fortaleza da mente. Por que a fortaleza da mente? Porque essas que nos deixa preso de não ter a fé viva neste Deus poderoso, tá bom? Então, uma das fortalezas da mente que eu tenho escutado muito aí nas igrejas, que eu vou combater, né, até o último dia meu aqui nesta terra, que é falar que santo é só Jesus. Usar o público, que eu sou uma pecadora, sou uma miserável. Gente, você acha que Jesus, ele ia morrer e todos iam continuar no mesmo estado pro resto da vida? Tem pessoas que acham que na boquinha lá do céu Deus vai dar um jeito para aquela pessoa que viveu a vida inteira aqui em pecado. Está no engano, né? Porque nós sabemos que nós temos que sofrer o novo nascimento. E eu não posso declarar uma verdade e colocar uma mentira dentro. Porque ele falou assim: sejam meus imitadores, Paulo disse, como eu sou de Cristo. E Jesus veio em carne para na carne desfazer todas as obras de Satanás. Eu posso? Sim. Eu tenho a presença do Espírito Santo? Sim. Então isso me garante para mim estar diante de uma batalha desse nível. Tá? Porque Jesus já venceu. Eu não tenho mais que ficar usando isso, que são só Jesus e só miserável. Não, eu tenho que. Isso não me isenta da responsabilidade de ser santo. Eu não posso fazer isso, né? Então isso já é uma fortaleza que tem que cair. Jesus é santo? Sim. Mas eu tenho que imitá-lo. Eu não posso dizer que eu sou uma fracassada, tá? E tem um versículo também que a pessoa fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E tem um outro que fala assim, que deixa eu ver aqui. Mas depois eu vou estar falando sobre esse assunto. Agora não, né? Porque senão eu vou fugir um pouco do assunto. Segunda coisa, né? Que fala que eu sou pó, sou minhoquinha, sou uma miserável. E a pessoa relaciona isso em humildade. Gente, eu já vi rico humilde e já vi pobre soberbo. Então isso não está relacionado em humildade, né? Nós devemos pregar a palavra como ela é, firme, né? É o firme fundamento. Como aqui a gente está falando, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, é firme. Nós temos que pegar a palavra de Deus e pregar assim. Não porque a pessoa está com um monte de bagagem do mundo e começa a descarregar aquilo e não crê na palavra de Deus que ela é viva e eficaz, né? Então, o terceiro, a letra mata e o espírito vivifica.
As pessoas pegam esse versículo, que a letra mata, e usa como desculpa para não ler a Bíblia. Irmão, não lê a Bíblia. Porque quem lê muita Bíblia fica louco. Então, não leia. Gente, quem lê a Bíblia e não pratica, realmente fica louco. Porque não obedece, entendeu? Vai ficar louco. Agora, quem lê a Bíblia e pratica, o Espírito de Deus vivifica com o meu espírito. E assim eu creio, e assim eu vejo as coisas, entendeu? Ele leu o primeiro versículo e não leu o segundo, a parte B do versículo. Eles não lê, que o Espírito vivifica, ensina todas as coisas que nós devemos aprender, né? E nós temos que praticar ela. Temos que ler a Bíblia, sim, tá bom? Quarto, você é arrogante. Pessoas pessoas que têm autoridade. Você é arrogante. Gente, é difícil falar de uma tão grande salvação sem você ter autoridade. Deus nos dá autoridade para isso, né? Eu não tenho que ficar na falsa humildade declarando uma tão grande salvação sem autoridade. Tá certo que muitas pessoas não têm autoridade para pregar, porque ela só sabe apontar, ela só sabe condenar, ela só sabe derrubar o outro. Mas a pessoa que tem autoridade, ela vai pregar o evangelho com autoridade e ela vai encaminhar a pessoa para o caminho e vai dar o remédio, porque é o que a Bíblia nos faz. Entendeu? Quinto, você é uma nova convertida. Não pode expulsar demônio. Você é uma nova convertida, você não pode expulsar o demônio. Eu creio assim que Deus nos deu todas as armas espirituais. Quando a gente aceitou Jesus, a gente sofreu um novo nascimento, a gente recebeu o Espírito Santo que nos irá nos ajudar a todas as coisas. Comigo aconteceu um fato, amados. Eu era nova convertida e ali meu vizinho estava com vários demônios e ele tinha até atestado de louco. Ele entrava e saía no manicômio toda hora. Quando ele voltava, ele pegava um pau que ele já tinha lá na casa dele com um prego enorme e saia correndo atrás das pessoas. E ali aquele vizinho estava endemoniado em casa e me chamaram, né? E assim que eu entrei, eu falei, Alexandre, vamos comigo, meu irmão, né? Nós dois era novo convertido. Eu falei, vamos. Aí nós entramos lá. Assim que eu entrei na porta, foi sabedoria de Deus. Deus falou assim, pede uma legião de anjo. Então, quer dizer que ele tinha legiões de demônio, né? Cheguei lá, pedi uma legião de anjos, porque ia ter batalha espiritual, né? Cheguei ali, o homem, ele ficava flutuando da cama, todo o corpo. Era uma coisa assim que dava medo mesmo. Mas o que tinha em mim era muito mais forte do que eu, que é a presença de Deus. Fui ali, expulsei o demônio e automaticamente o quarto estava gelado, mas o clima do quarto mudou, gente. As pessoas, a família vieram assim e falou, olha que benção, ele tá calmo, agora ele sentou na cama. Aí tinha alguns religiosos do lado que falou assim, a irmã não foi chamar, da mesma igreja que eu congregava na época, a irmã não foi chamar o presbítero da igreja para vir expulsar esses demônios? Falei, não, porque o espírito que habita em mim é o que faz todas as coisas, é o que eu aprendo pela palavra de Deus. Então eu fui lá na autoridade em nome de Jesus, eu não fui na minha autoridade, eu fui no nome de Jesus. E eu sei o Deus que eu sirvo, ele é vivo e ele faz muito mais do que eu posso imaginar ou pensar. Aí aquela pessoa murchou, né? Mas tudo bem. Então, tá. E as pessoas, elas confundem muito naquele versículo, né? Que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos quanto? Antes, né? Todos pecaram. Quando Jesus não tinha vindo ainda e morrido, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Eu também estava nesse estado. Mas e hoje eu me encontro nesse estado? Não. Entendeu? Hoje Jesus já veio, morreu por mim, enviou o Espírito Santo para me consolar. Então hoje eu já vivo outra situação. Eu não vivo mais nessa situação. Então, as pessoas, ela fala assim, né? Muitas pessoas, quando a gente vai pregar o evangelho. Mas eu nunca pequei, porque eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca tirei nada de ninguém. Mas não é nesse sentido. O Senhor fala que nós caímos lá com Adão, né? E todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. Agora, há uma necessidade, até aquela pessoa que é uma boa criatura, que eu creio que ela é uma boa pessoa, né?
ela achar que ela não pecou porque ela não matou, tal, mas para ela também, ela precisa também de Jesus, né? Aí as pessoas ainda falam mais, aquele que diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso. Isso aí também é uma fortaleza da mente. Porque aqueles que, nesse caso, aquela mulher, ela disse, eu nunca matei, eu nunca roubei, então eu nunca pequei. Então é neste caso que se diz que eu nunca pequei, faz de Deus mentiroso. Faz, né? Que diz que eu nunca pequei. Aquele que diz que nunca pecou, faz de Deus mentiroso. Neste caso, quando eu estava caído, destituído da glória de Deus. Não agora que eu estou reerguida e ligada novamente com Deus através de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então esse versículo não serve mais para mim. Aí as pessoas pegam esse versículo, que é aquele que diz que não tem pecado faz Deus mentiroso, para viver uma vida de pecado nessa terra ainda. Para viver uma vida de pecado. Mas isso aqui não é para nós. Era no caso daquela senhora que eu estava pregando, que ela disse que nunca matou, nunca roubou, que ela era uma boa pessoa, pagava as suas contas. Mas a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Então ela tinha necessidade de ser ligada com Cristo. Mas uma vez ligada, este versículo, aquele que diz que não tem pecado, faz Deus, não serve mais. Ela já se ligou novamente com Deus através de Jesus Cristo. Entendeu? Então isso já não funciona mais. As pessoas usam. Engraçado, eu preguei essa palavra para uma senhora de quase 80 e poucos anos, na beira da morte, e ela entendeu. Ela entendeu, ah, tá. Foi essa que me disse que ela nunca tinha pecado, né? Aí eu falei, não, se você fala isso, você realmente está fazendo Deus mentiroso, porque a Bíblia fala que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, mas só que Jesus veio, morreu pela senhora, derramou o sangue dele na cruz para nos perdoar de todos os pecados, a senhora tem que só aceitá-lo. Aí ela falou, eu entendi agora, você me explicou direitinho, eu aceito esse Jesus, eu quero esse Jesus, né? Então, há uma fortaleza, até homens grandes de renome, que ficam com essa fortaleza. Não, irmão, mas você não pode falar que você não tem pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Peraí, mas está relacionado a uma pessoa que é velha criatura, não uma pessoa que é nova criatura, né? Porque a Bíblia fala que todos os pecados destituídos foram da glória de Deus antes de conhecer a Cristo. A minha situação no mundo. Mas aí eu não posso ficar falando que eu não tenho pecado se eu não sou crente, porque todos pecaram. Então aí nesse caso faz de Deus mentiroso, né? Se eu falar que não tenho pecado, só porque eu não matei, eu não roubei, eu não lesei as pessoas, sou até uma boa pessoa, mas eu estou separada. Se eu não tiver esse novo conhecimento de Jesus Cristo, que ele veio fazer por mim, me salvar, me libertar, me dar vida e vida com abundância, eu estou nessa situação. Não para crente, gente. Pare de ficar pregando isso nas igrejas, que aquele que diz que não tem pecado faz Deus mentiroso. Para com isso, porque o que nos separa de Deus é o pecado. Então como que eu posso afirmar isso se o pecado me separa de Deus? E em João ele fala assim, aquele que é nascido de Deus conserva assim, não peca, conserva assim, e o diabo não lhe toca. Então é algo tremendo o evangelho, não banaliza o evangelho, porque você não compreende ele, entendeu? Começa a ler a palavra, porque a palavra de Deus ela nunca vai se contradizer. Sabe o que eu costumo fazer? Eu pego minha agenda e fico anotando todos os versículos de vários pregadores. E depois eu começo a ler aquilo ali para me compreender. Sabe o que eu percebi? Que a palavra é um livro só. Ainda que vários pregadores falaram vários assuntos, mas ela vai se discerne espiritualmente ali. É uma coisa espetacular, amados. É uma coisa espetacular a palavra de Deus. Então, se você não compreendeu, não é erro na palavra, é erro em você compreender, orar, Espírito Santo, porque a palavra de Deus tem que ser orada, tá? Espírito Santo, me ajuda a compreender essa tão grande salvação. E eu tenho certeza que o Senhor vai te revelar, tá bom? Então, é algo assim tremendo, né? E eu também tem essa parte, eu sou humano, né? Não consigo ser perfeito. Quantas vezes a gente escuta isso, né? Os crentes humanos, né?
Os crentes que não conseguem ser perfeitos. Gente, se eu fui impactada com uma tão grande salvação, como que eu não vou conseguir ser perfeito? Deus fez o homem e a mulher perfeito. A gente caiu, tá? Porque houve uma raiz diabólica lançada sobre a terra. E nós viemos usufruindo dessa semente. Mas hoje, nova criatura, nascido de novo, o meu fruto agora é fruto do Espírito. A Bíblia fala assim: produzis frutos dignos de arrependimento, tá? Tem pessoas produzindo frutos, mas muito fruto podre, muitos frutos ruins. Isso não é fruto digno de arrependimento, tá bom? Mas só que o Senhor, graças a Deus, ele dá um tempo para nós abrir os nossos olhos. Graças a Deus, graças a Deus. Hoje eu posso ver, né? Eu escuto a voz do meu bom pastor e eu conheço, e eu sou conhecida dele, tá bom? Não se engane. Então, as coisas de Deus, ela é perfeita. E muitas pessoas querem agradar a Deus, né? Faz de tudo para agradar a Deus. Sobe monte, jejua. Mas só que a palavra em Hebreus 13:6, 11:6, desculpa, amados. Ela diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Olha que linda, né? Então você quer agradar a Deus? Tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Ele vai nos dar galardão daqueles que o buscam de todo o seu coração. Então, amados, Deus ele é maravilhoso. Eu já tive umas experiências assim maravilhosas com Deus, assim, de cura, de enfrentar pessoas querendo matar a outra, né? Tirar a própria vida. E essa menininha, esse bebezinho que eu fui lá orar por ela, ela estava morrendo mesmo. Ela estava perdendo o arzinho dela, ela estava morrendo. E eu orei ali, disse, repreendi, né? Repreendi o inimigo e falei, e declarei, ela vai chegar lá no hospital, porque os pais certamente iam levar no hospital, porque a menina já tá ficando roxa. Peguei a menina, orei por ela e repreendi. E eu falei assim, quando ela chegar no hospital, ela não vai ter nenhum resfriado. O médico vai falar que ela não tem nada. E o que aconteceu? Foi o que eu falei. O médico fez os exames, chegou lá, sua filha não tem nada. Sabe por quê? Porque o rei dos reis, os médicos dos médicos, ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E ele estava ali. E realmente a bebezinha foi curada. E eu vi uma outra situação também. Eu estava ali na porta da minha casa, conversando com uma pessoa, e eu vi dois vizinhos brigando. E quando eu cheguei ali, eu vi uma coisa terrível. Um era cristão e o outro era católico. E falava, não, porque é minha religião que é a certa, não, porque é a minha, eu tenho Deus. Quando eu cheguei ali, a pessoa já estava abrindo a camisa, a pessoa estava com uma peixeira e já ia enfiar, ia se matar. Eu falei, não, peguei a faca da mão da pessoa, falei, não, você é de Deus, calma, né? Não é assim. Quando eu acalmei aquele homem, né? E depois falei para a pessoa, você tem que ter sabedoria. Não é assim que a gente fala do evangelho, né? Para outra pessoa. E eu vi um demônio saindo dali. Ele era pequenininho, era como uma sombra escura. E ele saiu ali endemoniado, né? Porque o que ele veio fazer, ele não conseguiu. Então, nós temos que estar sensível a Deus para ver essas coisas, amados, né? Porque Deus, ele quer que nós temos atitude, porque a fé também, sem ação, ela é morta, né? Eu chego na casa de uma pessoa, vejo um estado terrível, a pessoa está deprimida, a pessoa não tem ânimo para fazer nada, nem para limpar a própria casa, nem para se cuidar. O que eu vou lá? Eu só oro pela pessoa e vou embora. Teve ação aí? Não. Ação teria se eu pegasse aquela pessoa, visse que, observasse o que ela está necessitando ali, ajudava ela e até mesmo incentivando ela a ir ali tomar um banho e cuidar dela, arrumar o cabelo dela, ajudar.
Isso, mostrar que ela é uma pessoa que Jesus ama ela, mostrar o carinho que Deus tem por nós pelaquela pessoa. E isso é uma fé com ação, tá bom? Vai lá, a Bíblia não vai, você não vai fazer coisa além das suas forças. Se Deus colocou aquilo para você, é porque você pode fazer, tá bom? E dar uma ajuda, dar uma palavra amiga e até mesmo arrumar a casa para a pessoa, né? E mostrar ali para a pessoa que você veio para ajudar, você não veio só para orar. Ou então falar assim: "Ah, eu vou pedir oração na minha igreja por você" e vai embora. Isso não é certo. Uma certa ocasião eu vi uma coisa assim muito terrível. Eu estava lá na casa da minha mãe, em São Pedro, e lá do lado da casa dela tinha um centro de macumba. Aí uma crente chegou em mim e falou assim: "Vê, menina, que acabou de acontecer". Eu falei: "O quê?" Uma mulher chegou na minha casa perguntando onde é que estava esse centro. E eu peguei e falei: "Tá ali". Falei: "Você fez isso?" Ela falou: "Fiz". Falei assim: você tem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores com você, o Deus Todo-Poderoso. Por que que você vai dar migalhas para essa mulher? Por que você não falou qual é o seu problema, né?" E começou a pregar ali, falar do amor de Deus para ela. Então, eu acho isso um absurdo, irmão. A pessoa ser tão humana como ela foi, que o Deus que ela serve não serve nem para ela, entendeu? Porque a pessoa chegou ali falando onde tem um centro espírita, ela falou: "É ali". E ela sendo uma crente. Eu achei isso estranho, porque ela tendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ela deveria mostrar algo que funcione, não algo que dê meia boca, né? Então, olha como é que está a situação das pessoas aí fora, né? Então, a necessidade de nós se levantarmos como pessoas, soldados de Cristo, entrando numa batalha e sabendo o que fazer, né? Que eu já preguei aqui sobre a armadura de Deus, né? Que nós devemos vesti-la antes de entrar em guerra contra esse inimigo, né? Nós devemos saber o que estamos fazendo para não. Isso aqui é muito importante que eu falei. Talvez muitas pessoas pelo, pelo que já está a fortaleza na mente, não vão entender, mas derruba isso. Faz que nem Paulo. Paulo era um homem estudado, era um homem muito religioso. Sabe o que ele fez quando ele encontrou Jesus? Ele pegou todo o conhecimento dele e jogou no lixo. Falou: "Agora eu vou conhecer do Senhor". E aí ele começou a ser este homem extraordinário que a palavra de Deus nos relata, né? Que, que não tem coisas maiores, assim, coisas. Ele viajou o mundo inteiro pregando, pregando o evangelho. E a maioria das suas pregações foram numa cadeia. Foi preso. E hoje tem um resultado tremendo para nossas vidas, né? Então, que nós sejamos esses, tá? Porque quando eu me converti, eu tive necessidade de fazer isso. Pegar tudo o que eu tinha aprendido de errado, joguei no lixo. E comecei a aprender do Senhor o que era certo, tá bom? E que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, tá? Que eu possa ter te ajudado, né? E por favor, curte, compartilha, né? Ative o sininho para que essa informação venha alcançar mais pessoas, tá bom? Um beijo e até mais.